Clube da Não Cultura. Aqui a gente fala sobre livros de forma plural e descontraída. Segue a gente nas redes sociais. Somos @Clube da Não Cultura em todas elas. Olá, pessoas! Oi, gente, cheguei! Tá começando mais um episódio do Clube da Não Cultura e hoje a gente não está sozinho, estamos com ela, Paula Barbosa. Oi, Paula! Oi, gente. A Paula, gente. Isso aqui a gente não combinou, mas a gente vai descobrir agora no ar, ao vivo. Tu ainda tá criando conteúdo, Paulinha? Então, na verdade, eu tô há um tempo pensando em voltar a criar, mas ainda não sei de que forma, então ainda tô aí pensando. Tranquilo. Mas para quem quiser já ficar, quer ver a cara da Paula, né, não ouvir só a voz dela, e quer também acompanhar o conteúdo dela, vai lá no Instagram, paulatinamente.jpg. Isso? JPG. Conta PNG. .png, isso. Isso aí. A gente vai deixar também o arroba dela e outros links importantes na descrição do episódio e nas nossas redes também vocês podem acompanhar, que é @Clube da Não Cultura. E hoje a gente vai falar do quê, Camila? Hoje a gente vai falar de Todas as Flores, a novela que está no ar aí pela Globoplay, que é a plataforma de streaming da Rede Globo. Então, bem-vinda, Paula, mais uma vez aqui no clube para a gente falar desse novelão. Mas antes de a gente começar o bate-papo, é bom trazer uma contextualização aí sobre o que é a novela e deixar claro que o episódio de hoje, é claro, a gente vai falar de novela relacionando com literatura, que é o tema principal desse podcast. Então vamos lá, né? A novela ela conta a história da Maíra, que é vivida pela Sophie Charlotte, uma jovem que é criada pelo pai em Pirenópolis, no interior de Goiás. Essa personagem tem uma vida simples, pacata, né? Clássica aí das protagonistas de novela. E ela vai crescer acreditando que a mãe está morta, né? Vivendo aí somente com o pai. Só que isso é uma grande mentira inventada pelo próprio pai, que quer proteger a filha do desprezo que ele tem da Zoé, que é a atriz, né? A grande vilã da Regina Casé. Então, essa vilã aí renegou a menina que nasceu com deficiência visual. Por outro lado, ela tem uma filha que é a Vanessa, vivida pela Letícia Colin, que é super paparicada, né? Elas são bem próximas, têm uma relação boa. E é por causa dessa filha que a grande vilã vai atrás da Maíra. Chegando lá, né, Zoé bate na porta desse ex-marido, do pai da Maíra, para ir atrás da filha, se apresenta então ao personagem, diz que é a mãe dela, pede desculpas pelo abandono, etc. Só que a Maíra acha essa história muito estranha, e aí o pai, né, que é o rival do Chico Dias, acaba sendo morto pela vilã, tá? Ele acaba meio que passando mal ali, tendo um infarto, e a vilã ajuda ele a morrer. E aí a Maíra se vê meio sem saída, porque ela não tem nenhuma outra parente, a não ser a mãe que ela acabou de conhecer. Então ela vai com a Zoé até o Rio de Janeiro, onde ela vai acabar descobrindo as reais intenções da mãe, né? Ao decorrer da trama, claro. Lá, ela descobre que a Vanessa, que é a irmã dela, tem leucemia. E ela precisa urgentemente da doação de uma medula. E a Maíra, que é essa mocinha aí que a gente vai conhecer, seria a última saída da recuperação da Vanessa. E ela, é claro, não vai hesitar em ajudar a irmã. E aí que a gente tem o desenrolar dessa trama cheio de outras mil coisas que vão acontecendo. Isso aí. E Todas as Flores, a gente, claro, tem toda essa temática inicial aí, né? E os plots que são importantes para contextualizar a história. Mas a protagonista, ela, no decorrer da trama, vai querer se vingar da mãe e da irmã também, a Vanessa. E esse é o nosso papo sobre hoje. Por quê? Porque Todas as Flores, assim como outras milhares de novelas e obras da TV e do cinema e tudo mais, se inspiram muito em O Conde de Monte Cristo, que é o livro clássico do Alexandre Dumas. Mas antes da gente entrar para falar de O Conde de Monte Cristo e tal, eu quero saber da Paula o que ela tá achando de Todas as Flores no geral. Assim, Todas as Flores é uma novela que eu gosto de assistir, mas não é uma novela que eu diria assim que pode se tornar uma favorita para mim. Não é uma novela que eu acho
Tudo isso, pra ser bem sincera, apesar de gostar. Eita, eu gostei dessa polêmica, hein? Aham. Porque assim, Paula, eu não olhei ainda Todas as Flores, tá? Mas eu assisti um capítulo, o primeiro capítulo, e com altas expectativas e fiquei meio, não sei se é tudo isso, sabe? Quando tu tem essa impressão. E aí eu até trouxe isso no Twitter e escutei represálias, aquelas, porque eu vejo que é uma novela muito favorita de Muito todo mundo. Mas, popular. É. mas assim, não tô dizendo que é uma novela ruim, até porque eu só vi um primeiro capítulo. Então, gostei dessa introdução da Paula, essa polêmica aí lançada no ar. Mas quais são tuas ressalvas, Paulinha? Eu acho que é aquela coisa do João Emanuel Carneiro sempre ser muito ruim de núcleos secundários, né? Uhum. Então, isso acaba me cansando bastante. Vários plots que ele coloca ali, que, nossa, eu acho muito cansativos mesmo. Então, acaba que eu fico mais empolgada com a trama principal apenas. E a trama principal não, sei lá, não é nem metade de um capítulo, né? Então, é bem cansativo às Uhum. vezes de acompanhar. Sim, eu gosto bastante da novela, mas eu acho que eu sinto também essa coisa, principalmente agora que voltou a segunda parte, né, porque para quem tá ouvindo e não vê, não acompanha, a novela ela é exclusiva do Globoplay, né, como a Camila falou, e ela foi dividida em 2 partes. Então a primeira, que foi lançada acho que em outubro do ano passado e foi até mais ou menos dezembro, e agora voltou em abril a segunda parte com os episódios finais, né, os 40 últimos capítulos. E o que eu sinto é que nessa virada, hã, eu senti muito mais essa barriga dos núcleos paralelos, assim, parece que as coisas não estão andando. No início, eu até foi um elogio, porque eu acho que nos capítulos iniciais ali, nos 10 primeiros, os 15 primeiros, eu acho que ele conseguiu amarrar bem, assim, e apesar de ter núcleos paralelos, são menos núcleos do que as novelas dele para TV aberta, né. Então, eu não me incomodava tanto. Mas agora na volta meio que as coisas estão se tornando repetitivas, tem a trama lá do Oberdan, que pra mim é a mais chata e não tem sentido acompanhar, parece uma trama dos anos 90, sabe, Zorra Total anos 90. Então, eu não curto muito. Mas no geral acho que é uma boa novela. Acho que ele se apoia bastante na Avenida Brasil, né, já entrando aí no lance de vingança, porque é outra trama que tem essa temática, né. E vocês gostam de tramas de vingança no geral? Porque Valsir faz muito isso também, né. Quem quiser. Eu gosto bastante de trama de vingança, é uma coisa assim que sempre me empolga. Eu vejo que a novela vai falar de vingança, eu já fico empolgada, mas eu tenho algumas ressalvas com como normalmente elas são feitas nas novelas, então eu fico empolgada, mas fico um pouquinho com o pé no chão, com o pé atrás, assim, tentando não criar muitas expectativas. E a vingança, ela é o ponto principal do Conde de Monte Cristo, né, já que a gente vai falar de literatura um pouquinho aqui também. E o Conde de Monte Cristo, para quem não sabe, ele é um romance francês, né, escrito pelo Alexandre Dumas, em colaboração com o Auguste Maquet. E ele foi inicialmente publicado como folhetim, então de 1844 a 1846 ele era um folhetim, né, que era publicado ali em jornais e tudo mais. E vai contar a história do Pierre Picot, Picaud, não sei pronunciar, mas acho que é Picot. Hã, onde o marinheiro Edmond Dantes é preso injustamente e ao sair da prisão, o Edmond vai à busca de vingança contra os inimigos dele, né. Paula já leu o Conde de Monte Cristo, né, Paula? E você gosta dessa história? É um dos seus faves? O Conde de Monte Cristo é um dos meus livros favoritos. Eu acho assim maravilhoso. Um verdadeiro novelão, né? Que quando eu Uhum. comecei a ler, eu assustei pelo tamanho. Acho que muita gente tem medo de ler ele por ser tão longo. Mas é realmente um novelão, porque chega a cada final de capítulo, você quer continuar para saber o que vai acontecer depois ali. Então é um livro muito grande, mas que você acaba lendo muito rápido.
Camila, você tem alguma relação com o Conde de Monte Cristo? Já ouviu falar? Ah, sim, todo mundo conhece, assim, mas eu nunca li. Confesso que eu não tenho tanto interesse, assim, de ler, um pouco pelo susto do tamanho, que nem a Paula falou. Mas vai que um dia eu me pilhe, esteja nessa energia. Mas, assim, eu reconheço a importância da obra justamente porque a gente sabe que as novelas são muito baseadas e vêm muito dessa inspiração. Então, eu sei a relevância da obra, obviamente, mas eu nunca li, assim. Pode ser que venha aí, né, um dia. Eu quero muito ler e, inclusive, eu considerei ser o meu calhamaço desse ano, porque Olha! ano passado eu consegui ler Os Miseráveis, né, então esse ano eu queria também pegar um calhamaço pra mim começar a ler, mas eu não peguei ainda, então pode ser que venha aí, Ó, né, não tem nada definido, mas eu tenho muita curiosidade realmente da história, tenho muita curiosidade de como é a narrativa. Porque realmente ela é super referência para várias outras obras, né. E a vingança, que é uma temática muito universal, eu acho que as pessoas gostam, instigam as pessoas a assistir, a ver, a acompanhar essas histórias. E eu queria entender também de vocês, o que que vocês pensam sobre isso, sobre por que que vocês acham que esse tema é tão presente nas histórias, ou por que afeta tanto as pessoas? Né, se porque realmente, que nem a Paula falou ali, eu também adoro trama de vingança, já vi 1000 novelas e coisas e filmes, etcétera, que puxam muito essa temática. E, claro que tem vezes que as histórias se repetem e tudo mais, mas eu acho que sempre tem alguma novidade que a gente pode encontrar nas histórias, né. o que eu acho, assim, de ser tão querido essa questão da vingança nas novelas, é que eu acho que todo mundo tem meio um senso de justiça dentro de si, assim, uma coisa meio. Eu queria resolver isso, eu queria poder falar verdades, eu queria poder. Enfim, aquela coisa meio justiceiros, assim, que todos temos um pouquinho. Alguns mais, outros menos. Então, eu acho que a novela desperta muito isso, até pelo alcance que ela tem com o público. Então as pessoas têm essa identificação muito forte do tipo, olha o que essa pessoa passou, agora ela tem a oportunidade de dar uma reviravolta e de resolver aquilo, aquelas pontas soltas da vida. E a gente sabe que enquanto vida real, nem sempre isso é possível, porque enfim, né, existem outras 1000 vertentes na vida. Mas na novela, sim, é possível aquela pessoa que foi humilhada, aquela pessoa que sofreu, perdeu o filho, enfim, ela poder voltar e resolver aquilo. Então eu acredito que tem muito a ver com a identificação do senso de justiça que as pessoas têm, sabe? Sei o que a Paula acha sobre, mais experiente nisso de novelas. Eu concordo que seja isso, principalmente porque normalmente para fazer essa vingança, o personagem normalmente ele volta rico, né? Normalmente ele era uma pessoa pobre e acaba voltando rico e, gente, esse é o sonho de todo mundo que foi humilhado na vida. Poder voltar rico e destruir a vida de quem tanto debochou, acabou com a sua vida. E na vida real isso é muito difícil de você conseguir, né? Então, é sempre bom ver os personagens tendo essa oportunidade. E tem um lance também que até vocês comentaram, é essa a humilhação, né. Pra gente ter uma boa trama de vingança, ela tem que mostrar não, é real, ela tem que fazer a gente gostar do protagonista no início, né, e então a gente tem que ver ele passar por vários sofrimentos e tristezas na vida e injustiças, pra gente conseguir ter uma identificação e uma empatia de torcer pela vingança, né. Porque se fosse só uma trama de vingança no geral, e isso acontece às vezes, principalmente em filmes de ação, eu vejo muito, tipo assim, o cara que teve, não, sei lá, mataram o pai dele, mataram a família dele e tal, só que e aí ele vai atrás de justiça e blá-blá-blá, e aí vai matar as pessoas. Só que aí não tem muitas vezes não tem essa parte inicial da identificação, da empatia com o personagem e tal, e aí vira só uma história de vingança que parece que não toca tanto, né. Então é interessante trazer, porque Todas as Flores a gente vê, o quanto a Zoé e a Vanessa maltratam ela. Hã, vou jogar um spoiler aqui e depois eu aviso, a minutagem na edição. Mas a a Maíra, né, a personagem principal, vai acabar em cárcere privado, basicamente, numa fazenda, isolada do resto da cidade, e por culpa da Zoé e da Vanessa. E então, quando ela volta, a gente
viu ela passar por vários problemas, a gente viu ela, hã, ter o filho em umas condições horríveis, a gente viu muitas coisas, né, sobre ela, pra criar essa afetividade pela personagem, né. Então, importante que tenha esse início, e eu queria saber se no Conde de Monte Cristo é assim, se a gente tem toda essa parte de ver o Edmond, passar pelos problemas, para depois quando ele voltar a gente ficar torcendo por ele. Sim, no começo a gente conhece, né, isso não é spoiler, mas a gente conhece Uhum. um pouco da vida dele, e ele é um personagem muito bonzinho, muito inocente, pobre, que cuida ali do pai dele e sai para trabalhar enquanto o pai dele fica em casa. Ele é uma pessoa, aquele mocinho super inocente e ao mesmo tempo feliz mesmo com a vida dele, ele tá noivo, então a gente vê a vida dele sendo destruída a troco de nada, sabe, como se ele fosse completamente insignificante, e a gente acompanha toda a jornada dele na cadeia até ele se tornar, né, o Conde de Monte Cristo mesmo. E a gente também vê na TV isso acontecer muito, as inspirações, em sinopses do Walter Carrasco, então eu trouxe aqui uma listinha de conteúdos e tal, e ele é super destaque. E a gente sabe que a próxima novela dele vai ter uma coisa meio assim também, de vingança, né, Terra e Paixão. Mas a gente viu isso em Chocolate com Pimenta, né, Amo. tivemos a Ana Francisca lá, passando sendo humilhada na frente da sociedade, Sofreu mais que a hã, Juliette. sofreu muito, levou banho de tinta verde. Inclusive essa cena é super baseada numa outra história que retrata de certa forma a vingança, que é Carrie, né. Carrie do Stephen King, que fala de uma adolescente que foi super humilhada na escola, só que ela tem uns poderes ali psíquicos, né, e ela usa isso a favor da vingança dela. Hã, enfim, além de Chocolate com Pimenta, temos a Clara, de Outro Lado do Paraíso, essa novela que foi, assim, um surto. Ai, ai. Vocês acompanharam a Clara? Assim, eu via um pouco e eu acho que o Outro Lado do Paraíso, apesar de ter vários problemas e não ter sido uma novela muito boa, é talvez a novela que pra mim mais se aproxima do Conde de Monte Cristo mesmo, porque o Valsir Uhum. ali, ele foi fundo na história. Tanto é que muita gente comentava, né, porque tem cenas que pra quem já leu o livro, na hora que você assiste a cena, você fala: "Espera aí, isso daqui é idêntico ao que Hum. aconteceu no livro". E eu acho que ali o Valsir foi realmente fundo, que a Clara até foi muito criticada por algumas coisas pesadas que ela fez durante a vingança, né. Então eu acho que ele realmente ali se inspirou pra valer no Conde de Monte Cristo. E tem o lance dos pode falar, Camila. Não, eu ia comentar, só que eu lembro disso mesmo, de comentarem bastante, que era bem forte originalmente o Conde de Monte Cristo, assim, acho que uma das obras dele que ele mais trouxe esses elementos. Eu lembro de falarem bastante disso. Eu não cheguei a assistir a novela, assim, fielmente, olhava muito pouco, e conforme houve alguns temas, assim, meio polêmicos abordados ali, eu confesso que isso foi me incomodando a ponto do, tipo, eu não quero ver a novela, até porque eu não acompanhava. Então eu não sou muito capaz de opinar, assim, o que eu sabia era muito virais que rolavam também, de memes e de cenas assim que aconteceram, mas eu não cheguei a olhar, assim, A acompanhar. tesoureira. Sim, essas coisas assim, mas eu não cheguei a olhar. É, eu olhava naquelas, assim, eu lembro que foi o ano que eu estava bem ferrado na faculdade, então eu tentava acompanhar na medida do possível. Mas, realmente, tinha várias problemáticas, vários desserviços, mas eu concordo que a Clara ela ia fundo na vingança dela. E uma coisa interessante que eu acho é que tinha os arquétipos, né. Então ela se vingou do médico, ela se vingava do delegado e do juiz, se eu não me engano. E da sogra dela lá, né, a Sofia, a Maria da Severo.
E eu lembro que ficou muito marcado e eu acho que isso ajudou na construção até da história, porque cada, tipo, mês da novela, ela estava envolvida numa vingança específica de uma pessoa, até chegar na vingança final lá, né, que era a da Marieta Severo. Então, era interessante de acompanhar como essa construção é também, né. E cada história vai ter a sua forma de fazer, tanto que em Avenida Brasil, que é considerada por muitos aí o último novelão, eu acho, das 9, né, dos últimos anos, hã, tem toda essa questão da trama da Nina e da Carminha, que gera muitos memes, que a Nina passou muito sufoco com ela já criança, eu acho que tem um impacto maior também nisso, então acho que as pessoas se sensibilizaram mais também, porque ela foi parar no lixão, passou muito trabalho. E um ponto muito positivo que eu acho de Avenida Brasil é que a vingança ela acontece, ela vai acontecendo e na metade da história a gente tem um embate entre as duas, né, e não fica aquela coisa enrolando até o final também. E vocês acompanharam Avenida Brasil, o último novelão? Sim, eu assistia. Gostava, assim, bastante. E tu, Paula? É, agora que eu perco a minha carteirinha de noveleira, porque eu nunca assisti Mas assim pra valer Avenida Brasil. não Eita! assistiu? Ah, não. Revelação Eu assi bombástica! eu assistia, mas eu não achava tudo isso, sabe. O Eu acho pouco que o que eu núcleo lembro, o pode pouco falar. que eu lembro é mais dos núcleos secundários. Eu lembro muito do Do personagem da humor Tia ali. Loreto. O Eu Cadinho. lembro do casal que tinha que tocava Humilde Residência. Eu lembro mais dos núcleos secundários do que da Nina e da Carminha. Eu gosto da novela, mas eu acho que nem tu falou de Todas as Flores, acho que aqui fica muito aparente também, que os núcleos secundários do Jack, nossa, eram muito ruins. Tinha o Cadinho lá com as 3 esposas, que acho que era o Nossa, pior. pior. Aí tinha aham. Aí tinha um que era a Isis Valverde, que ela Que ela era a se Piri, relacionava que eles com falam, né? é isso, era bem na época que eles queriam porque a Avenida Brasil tem um contexto bem importante, social, de certa forma, porque eles fizeram aquela novela pensando na classe C, né, que estava Uhum. super em alta, assim, as pesquisas apontavam a ascendência da classe C e tudo mais. Então eles fizeram para atingir a massa mesmo, cultura de massa, né. E, então tinha esses núcleos meio nada a ver, assim, da Isis Valverde, enfim. Mas é uma boa novela. Só que eu acho que realmente muito focada em núcleos paralelos que não precisava. É, eu ainda tenho uma opinião polêmica, assim, que nem a Paula no início, que é eu não acho que a Vida Brasil é isso tudo que até hoje as pessoas falam, assim. Uhum. Tipo, não desmerecendo a audiência, o sucesso que foi, né? Que os números provam o que foi e tal. Mas, assim, eu, particularmente, questão de história, eu não acho que foi isso tudo que as pessoas falam, assim. Que, ai, que novela. Eu acho que tinha muitas coisas que não faziam sentido, que eram amarradas, que não eram bem amarradas, que se enrolaram e que, enfim, até se tu, quando teve Não Vale a Pena Ver de Novo, eu olhava umas coisas soltas e ficava assim, meu Deus, que absurdo. Então eu não sei se eu acho que é tudo isso que as pessoas falam, mas olhando mais história mesmo, não nem tô entrando no mérito do sucesso da audiência. Sim. Mas eu acho que teve esse lance da audiência muito forte pela identificação com os personagens, É, né? Dessa situação de mostrarem mais as classes que as pessoas estavam mais aproximadas, né? Quem assiste. E a vingança, né? Sentimento universal. E as pessoas queriam muito ver, é. assim. E outras novelas também abordaram. Uma que abordou e que o pessoal fala que se inspirou bastante também em Conde de Monte Cristo foi Flor do Caribe, né? Porque tinha o lance também dele ter sido preso injustamente e tal. Não sei se vocês acompanharam. Ah, essa eu não olhei. Eu Foi acompanhava reprisada na um pouco. pandemia. E tu gostava, Paulinha? Eu gostava, eu acho que era uma novela que tinha, assim, um casal bom. Não Uhum. maravilhoso, mas bom. E que tinha um vilão realmente, assim, que dava ódio. Então era bom Ele era bem de ver a maniqueísta, vingança. né?
Eu É, lembro ele disso. pegou bem pesado, assim, simplesmente porque ele queria ficar com a mulher do outro. Meu Deus. Pois é. E a gente teve também, uma inspiração, falando de novela das 6, em Mar do Sertão, que acabou aí recentemente. O argumento inicial dela era também com base em Conde de Monte Cristo, né, porque, também tinha o Tertulino? Era Tertulino? Como é que era o nome? Tertulinho. Tertulin, é isso. E o personagem lá do Sérgio Guizé e tal também, que se passou por isso, sofreu, foi dado como morto, aí depois voltou, enfim. E depois acho que meio que virou uma pataquadinha. É, e Mar do Sertão tinha a mesma questão do cara ser dado como morto porque o outro queria ficar com a noiva dele, né? E isso também é Uhum. algo que foi pego de O Conde de Monte Cristo, porque uma das pessoas que prejudica o Edmond Dantes faz isso porque ele queria ficar com a noiva do Edmond. Então, isso também é algo que os autores Gente, pegam diretamente do livro. que maravilha. E por quê? Sabe por quê? Porque eu não tinha me ligado que em O Conde de Monte Cristo poderia ter um romance, de certa forma, também. De uma coisa mais tipo de casal mesmo e tal. Mas então realmente tem, e é utilizado na vingança. Que maravilha. E outras histórias que tratam de vingança que eu separei aqui foram filmes clássicos como V de Vingança, né? Muito bom esse filme, inclusive, assistam, quem não viu ainda. E também um outro filme aqui que ele é mais para quem curte terror, que é o Doce Vingança. Só que assim, tem uma É série de forte. gatilhos esse filme. Exatamente, é fortíssimo, porque conta a história de uma menina que ela é abusada e aí ela se vinga, né, dos abusadores dela. Mas é bem pesado e um tanto eu não sei como ele envelheceu, porque eu já assisti há muito tempo e eu não tenho vontade nenhuma de assistir de novo. Acho muito pesado. Ah, eu nunca E assisti, eu não tenho muita coragem, não. eu acho que deve ser eu acho que, tipo, vendo hoje, eu acho que eu ficaria meio um pé atrás, assim, né. Mas tá aqui na nossa listinha. E por último, mas não menos importante, um que inclusive a Avenida Brasil foi super criticada na época, porque as histórias são super parecidas, que é a série Revenge, que é vingança, né, em português, e que também conta a história da Emily Thorne lá, que vai se vingar da madrasta, que queria ficar com o dinheiro do pai dela, daí matou o pai dela. Enfim, até eu me lembro que tinha um teaser dessa série que era muito serviu muito de inspiração para o teaser da novela, que era aquele que começava com a Mel Maia bem pequenininha, falando: "Ai, ela matou minha família, não sei o quê, não sei o quê". Aí virava assim, Débora Falabella dizendo: "E agora eu vou atrás de vingança", não sei. Ai, ai. E então, eu queria saber de vocês, sobre ainda trazendo essa temática, né, se vocês acham que Terra e Paixão de Valcir Carrasco vai ser uma trama de vingança ou vai ser uma boa farofada? Ou vai ser uma mistura de tudo? Eu acho que vai ser uma boa trama de vingança. Inclusive, eu acho que vai ter duas no ar, né? Porque, igual que você falou dessa série, que eu nunca assisti, é muito o amor perfeito também, né? Que a mocinha Uhum. é presa injustamente porque a madrasta dela matou o pai dela, né? E jogou a culpa pra cima dela. Então, também é uma trama de vingança. Então, a gente vai ter duas aí no ar ao mesmo tempo. E eu acho que sim, o Valsir vai novamente se inspirar bastante em O Conde de Monte Cristo, já que ele não se importa, né? Ele fala mesmo que é o livro favorito dele e que se inspira mesmo, então eu gosto disso. Eu acho que a gente vai se emocionar muito aí com a Aline se vingando de todo mundo ali que fez mal pra ela e eu acho que vai ser saboroso, principalmente pelo tema da novela, né? De falar ali sobre a questão das terras. Eu tenho um pouquinho de medo, porque Valcir é o rei do desserviço, mas eu tenho esperanças de que seja uma vingança aí gostosa de assistir.
Sim. E é interessante porque ele pega essa parte da vingança, mas ele também traz a questão da trama rural, né? Que tá aí, Pantanal veio e mostrou que tramas rurais têm a sua força, sim. Existe muita gente que gosta. Eu até gosto. Eu acho que quando é bem feito, assim, eu curto muito assistir. Hã, Principalmente, eu gosto muito de novela das 6 com trama rural. Eu amo novela das 6 com trama rural. Paraíso, eu amava. hã, Outras, enfim. Tinha, como é que era? Tinha uma que quase ninguém assistia, eu gostava muito. Que não é bem rural, mas tinha uma temática Araguaia, eu acho. Que tinha uma pegada assim também. Eu adorava assistir, mas ninguém via. E eu acho que ele vem ele vem com uma boa vingança, mas acho que ele também vem com umas farofadas, as pessoas caindo no chiqueiro, acho que vai rolar. Pra gente dar boas risadas. E tu, Camila, quais são tuas expectativas? Acho que é uma mistura do que vocês dois falaram também, de uma farofada, assim, em núcleos de humor ali da novela. Mas eu acho que a trama principal ali da vingança vai ser muito gostosa de assistir, porque, pô, uma filha da putagem vai acontecer com a protagonista, então não tem como a gente não torcer por ela, ainda mais dentro dessa temática, então acho que vai ser bem legal. Assim, gostei das primeiras prévias ali que saíram. Então, tô empolgada, porque eu agora voltei a ser um pouquinho mais noveleira, que eu não estava tanto com todas as. Com Vai na Fé, quer dizer. Então, acho que pode ser a próxima novela aí que vai fazer eu ficar mais noveleira de novo. Amo. Então, vamos agora, antes de terminar o nosso episódio, vamos falar do que está acontecendo ali no mundinho literário, as principais notícias, lançamentos e tudo mais. Camila? Vamos lá, né? Primeiro aí é Marcada com Sangue da Tracy Dion, que vai ser lançado em maio. Então, o livro traz uma sequência do livro Lendários, onde a Bree ainda está aprendendo a lidar com seus poderes recém-despertos. As coisas complicam quando ela se vê no meio de uma guerra no mundo mágico. Esse livro vai ser lançado aí pela Intrínseca, tá? Em maio. Então, você que gosta mais dessa vibe fantasia aí, é um bom livro, inclusive uma capa lindíssima. Fevi pode botar aí, se já tiver na pré-venda, o link da Amazon, nosso link aí, pro pessoal comprar, né? Reservar o livro. Vou colocar sim. Inclusive, é muito interessante, porque eu estou muito afim de ler uma fantasia e eu não sabia o que eu ia ler. E eu gostei dessa temática, assim. Gostei que é uma protagonista negra, né? Acho que na fantasia, principalmente, a Falta gente sinto muito. muita falta, aham, né? E acho que vai ser legal. Gostei da vibe do livro. E outro livro que vai lançar agora em maio é Os Davenport, da Crystal Marques, que se passa lá em 1910, e os Davenport, né, são uma das poucas famílias negras com grande riqueza, com grandes posses nessa época. E a Ruby, a Ellen, a Olivia e a Amy Rose vão fazer de tudo, que são as irmãs, né? Vão fazer de tudo para mudar o destino que a sociedade determinou para cada uma delas. Então é uma série de histórias aí que se cruzam entre as irmãs. E para quem gosta de Bridgerton e Rainha Ai, eu ia Charlotte também dizer. vai gostar de ler. É um lançamento da Out. E esses foram os lançamentos. Eu vou deixar o link de todos aqui na descrição do episódio. E vou compartilhar esse link também nos stories quando já estiver disponível. Mas é isso, então. Temos um episódio. Temos com a grandiosíssima Paula. Muito obrigada por ter topado conversar com a gente um pouquinho. Espero que tu venha aqui mais vezes no nosso espaço. Sim. E é isso. Muito, muito obrigada. Paula, de novo, só para as pessoas te acharem, te encontrarem nas redes, no Twitter também. Qual é teu arroba? Então, no Twitter eu não uso mais, só estou no Olha lá o Instagram. profile. Só estou no Instagram, paulatinamente.png. E eu que agradeço pelo convite. Espero que vocês me convidem mais vezes. E é isso. Então, muito obrigado, Paulinha. E muito obrigado a você aí que está ouvindo o nosso episódio. Nós voltamos na semana que vem. Um beijo. Beijo.